Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio. Para você que gosta de nos consumir no formato podcast, sempre com eles, a nata, o puro creme do milho do jornalismo esportivo catarinense, começando com o Chico Lins. Fala aí, Chico. Fala, César. Um abraço. Bom estar com vocês de novo. Pô, cara, parece que a gente já se viu. Já fizemos umas 3 vezes essa abertura. Rodrigo Faraco, o homem que tá sempre em cima do lance. Vamos para mais um Giro Total? Tudo bem, César? Chico, como é que vai? Como tá? E aí, Jéssica, tudo bem? Tudo bom? Vamos em frente. Vamos em frente. Jéssica Sescon, mais um Giro Total. Bora lá fazer mais um Giro Total. Tava com saudade dos meus amigos aqui. Sabe que o Chico não fala bora lá, né? Não fala, Chico. Não. É muito jovem. Eu sou bora lessa. Não, bora lessa. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Bora nessa e vamos. Bora nessa. Faz de novo, cara. Não, ficou bom demais, ficou bom demais. O Bora Giro Total nessa. tá começando depois da vinheta. Vai, Faraco. Dando início nos trabalhos aqui, mais uma vez, sempre lembrando pra você, deixa o joinha aí no nosso vídeo se você tá curtindo. Se você não tá curtindo, também pode deixar o dislike, tudo bem, não tem problema, pra gente saber o que vocês estão achando do conteúdo e também se inscrever no canal da CBN Floripa no YouTube e também nos seguir. O que aconteceu aqui? Com o Nossa bola de cristal. Nosso aquário, rapaz. É que assim, Como cara, que eu vi? a direção falou que o nosso programa tava muito longa, muito longo. Daí eu falei, cara, vamos diminuir o pote. que Corte daí de já- despesas. Semana que vem já é de pé, já. Cada um traz seu papelzinho. Vamos dar início. Vou começar por ti, vai, Chico. Vamos lá. Aqui. Pronto. Aqui. A base vem forte. Betão encerra oficialmente a carreira como atleta e aceita convite para gerir a base do Avaí. Comentem. Jéssica, o que você achou dessa decisão do Betão? A decisão que já era esperada, mas a gente não sabia o destino dele dentro do próprio Avaí, né? Você achou que ficou de bom tamanho, ele ficou tomando conta da base? Eu achei que sim. Acho que ele acertou em tomar essa decisão agora. É uma decisão muito difícil. É muito complicado para um jogador decidir largar a rotina de ser jogador. Geralmente, a paixão deles é a rotina, né? Do trabalho. Então, eu sei que é muito complicado. E ele conseguiu tomar essa decisão enquanto que ele vai fazer falta, né? Ele vai sair no momento que o torcedor vai ficar, com aquele gostinho de, fica um pouco mais, Betão. É muito melhor do que ele sair quando o torcedor tá dizendo, passou do tempo, passou da hora. Então, acho que ele acertou, ele foi muito consciente nessa decisão. E poder continuar no Avaí, ajudando o Avaí, é muito importante, né? Pra ele, pra torcida, acho que ele é uma personalidade que faria falta se ele saísse de dentro do clube, né? E ele continua ajudando agora o Avaí na base, acho que é importantíssimo. Ô, Farac, você acha que o Betão, a Jéssica falou, né? Ele saiu ainda no momento onde ele era bem quisto como atleta. Você acha que ele ainda tinha muita lenha pra queimar ou o caminho natural já era parar por aí e dar um outro início na carreira? Outro Né? dia a gente tava falando aqui sobre o Rivaldo, né? E eu falei, o Rivaldo, ele meio que no final ele se desgastou porque alongou demais a carreira. Eu acho que esse saber se retirar é também uma arte, né? É algo difícil, mas você tem que, em alguns momentos, você precisa ser racional na sua vida. E esse é um dos momentos do atleta profissional de futebol, de entender quando já não é mais produtivo. E não que o Betão não fosse produtivo, mas eu acho que o que viria a partir de agora, a partir do momento em que o Avaí decidiu que não ia renovar o contrato dele, se ele tentasse se estender, ele ia jogar em clubes por jogar, sem identificação, pouco tempo. Então, era o momento. E o Avaí ofereceu a ele uma oportunidade. Ele não vai especificamente ser o gerentão da base, mas ele vai estar próximo dos garotos que estão virando a chave para o profissional. É o sub-17 e o sub-20. Como uma espécie de coordenador técnico. Que é um conselheiro que vai estar lá observando, sabendo dizer para o técnico do profissional, aquele garoto ali tem potencial. Fazer essa transição aos poucos, de repente puxar um garoto de 17 para estar no 20. Ou o potencial está muito grande, de repente fazer treinar com um profissional ou ser relacionado. E o 20, que já está mais próximo, aí já é a transição propriamente dita, né? Para o profissional. Acho que, já falei isso, o Betão deveria se preparar e o Avaí deveria investir nisso para que ele estivesse no departamento de futebol profissional, que ele construísse essa história dentro do Avaí, porque tendo a inteligência que ele tem, a capacidade de ser profissional, como ele sempre demonstrou,
e um entendimento de futebol, ele tem tudo para ser um grande profissional do futebol e construir uma história dentro do Avaí. Então, tomara que esse seja o caminho. Cara, tomara. E todo mundo torce pelo Betão, né? Impressionante. Ô, Chico, um cara que a gente tem admiração em comum, que é o Dr. Sócrates, ele dizia que o atleta, ele morre 2 vezes, né? Uma quando ele deixa de jogar e outra quando ele morre de fato, né? Você é um cara que passou por isso, assim, no sentido de parar de jogar e ter que se reinventar profissionalmente. É difícil, né, cara? Não é todo mundo que consegue, assim, né? E ele já deu o primeiro passo, parou de jogar, já começou uma nova estrada, né? Eu concordo, assim, e é engraçado, né? Porque quando a gente para de jogar, o atleta para de jogar, ele é muito novo para a vida. Talvez ele seja velho com uma atividade esportiva, sim. mas ele é muito novo para a vida. Então tem essa questão do Sócrates, né? A gente tem 2 vidas, né? Quer dizer, eu sou muito velho para jogar futebol de salão, como chegou um momento eu era muito novo para viver. Eu fui buscar uma paixão de adolescência que foi jornalismo, e eu consegui me reencaixar, me reinventar, me reconstruir. E acho que o Betão está tendo um empurrão danado nesse sentido, mas também por tudo que ele fez dentro do futebol. Então eu acho que ficou de bom tamanho. Eu acho que o Betão, se ele continuasse, ele poderia ainda ser útil ao Avaí nesse ano. Acho que sim, dentro do grupo, passando experiência talvez para o Lipe e para o Arthur. Olha, tiver que jogar de vez em quando, iria jogar. Mas eu acho que parou de bom tamanho para o Avaí e para o Betão. Até porque o Betão vai ter a oportunidade, isso ele falou pra gente, ele vai ter a oportunidade de recomeçar a sua história dentro do próprio futebol e num clube que ele tem uma ligação danada. Então, e eu concordo plenamente com o Rodrigo. E acho que isso, trabalhar na base hoje, com isso tudo que o Rodrigo falou, que a Jéssica falou, né, colocando a sua experiência, a sua vivência para esses meninos e tal, ele ir também se preparando para ser um cara do departamento de futebol, né, profissional. Eu acho que vai ser o caminho do Betão. Eu vejo ele com muitos recursos para trilhar essa história do departamento de futebol profissional dentro do próprio Avaí. Eu acho que vai ser uma história, um caminho natural para ele. Ô, Chico, e outra coisa, né? Não é nenhum menosprezo à base. A base é muito importante cada vez mais. Mas, assim, é um lugar que, como ele tá começando... Ele é muito experiente como atleta, mas como gestor, é o que tu disse. Ele tá começando agora. É um lugar que dá um pouquinho mais de margem pra erro, né? Pro cara, pra experimentação e tudo mais. Porque o profissional é aquela cobrança de quarta e domingo e aí ele talvez não esteja pronto ainda. E tem uma coisa legal, ele tem ascendência de vocês sobre o time profissional, mas é um pouco estranho tu sair diretamente do gramado e ser chefe do cara que tu tava... Isso, colega, tu né? tem que passar um período de carência, vamos dizer assim, né? Que é para poder exercer a sua autoridade através do exemplo, através do seu conhecimento, de tudo. Mas eu acho que o caminho vai ser o caminho natural do Betão. Ele vai ficar muito tempo no Avaí e daqui a uns 2 anos, 3 anos, eu acho que ele vai ser o cara do departamento de futebol. Ô, Jéssica, só pra gente finalizar esse assunto, hoje tava rolando uma discussão no Twitter, que eu nem sei se cabe, eu pessoalmente até acho que não, mas talvez na empolgação do documentário recém-lançado, muito legal, sobre o Betão no YouTube, no canal do Avaí no YouTube, é uma comparação de quem foi mais ídolo até entre ele e o Marquinhos. Acho que um pouco distante, né? Porque o Marquinhos tem uma história muito mais longeva, né, no Avaí. Mas tava rolando um papo assim. Eu acho que não cabe, assim, sabe? Eu acho que torna um clube com uma história rica é justamente ter vários ídolos, né? E não ficar comparando se é maior que o outro. Faz parte do clube ter vários ídolos, assim. E eu acho que são 2 jogadores que foram, né? 2 jogadores com perfis bem diferentes. Bem diferentes. O Marquinhos, ele representa um Avaí aguerrido, enfim, bravo, enfim. E o torcedor. Torcedor. Isso, e o Betão é aquela serenidade, né? A frieza de entregar um futebol de alto nível e ao mesmo tempo ser um líder, levar o time para as vitórias, né? Eu acho que não se confunde ali. Acho que é bem diferente. E até da formação, né? O Betão foi formado no Corinthians e tal, ele tem ele é de outro lugar, enfim, o Marquinhos tem uma identificação local que o Betão não vai ter, por mais que ele faça aqui, né? Mas dá pra gostar dos dois, dá pra amar os dois, exato. Quem ganha é o torcedor do Avaí, né, Franco? É diferente, né? Eu até escrevi sobre isso, né? O Marquinhos é do berço. O Betão são 6 anos, ele aprendeu a gostar do Avaí e o torcedor aprendeu a gostar do Betão. Então, pra mim, não tem comparação. Marquinhos é mais ídolo, né? Se a gente vai botar numa escala. Mas eu tô nessa linha aí, eu acho que aproveite os seus ídolos, né? Uhum. Afinal de contas, um clube se constrói com essas pessoas, né? Com essas referências. E os dois se tornam
se tornaram referências da história do Avaí. Nunca mais a gente vai poder falar de zagueiros na história do Avaí sem falar do Betão. Sim. Inclusive o zagueiro com o maior número de partidas. E o Marquinhos eu nem vou precisar citar aqui o nunca mais, né? Porque não tem, né? Pensa no Marquinhos. Talvez a única, sem mais uma vez comparar, a única vantagem ali do Betão seria que ele é um cara que conseguiu ser bem quisto pelo rival, inclusive, né? Ele não tem ele não desperta essa coisa ele da... não tinha essa ligação de torcedor com o Avaí. Ele veio ao clube e gostou do clube, respeitou o clube. Teve uma história, uma construção, né, da sua história dentro do clube. O Marquinhos é uma coisa já da arquibancada pro gramado, vamos dizer assim. E aí é claro que o cara desperta também a coisa do rival. Boa sorte ao Betão, onde quer que ele esteja. Eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho... Não vai, tá? Enfim, eu falo na área, né? O que ele siga. Última hora, tá no Avaí, Betão. Vamos lá, Jéssica. Já sorteei. Aí que mora o perigo. Suposta fragilidade do próximo adversário do Figueira pode ser uma armadilha para o jogo contra o Atlético do Ceará? Há o que temer, Jéssica, vocês contra Não, eu acho que não. Assim, o Figueirense, ele tem que encarar, ele tem que jogar como se ele estivesse já com a cabeça na Série B. Ele tem que agir como o time do tamanho que ele é, né? E aí ficar com medo do Lanterna, não dá. Tem que entrar lá e jogar com personalidade. É claro que pode ser surpreendido pelo adversário. Jogar com personalidade e buscar o resultado não significa entrar de salto alto. Não é a mesma coisa. Se entrar de salto alto, aí sim pode ser surpreendido. Então, eu acho que o Figueirense tem que buscar esse resultado, né? O Atlético não fez nenhum gol ainda no campeonato, só perdeu, só tem derrotas, então não tem desculpa, o Figueira tem que buscar, até porque perdeu em casa, né? Então agora tem que fazer 3 pontos fora para conseguir se manter ali próximo dessa zona de classificação. Ô, Fanaco, a matemática do empatar fora não vale para esse jogo, né? O Figueira precisa voltar com os 3 pontos, né? Não vale, mas o esporte é assim, ó, é desempenho. Eu vou usar o exemplo do esporte individual para falar do esporte coletivo, que não serve muito, mas mesmo assim, só para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. O tenista, por melhor que ele seja, ele pode ter um dia ruim. Não acordou bem, não dormiu bem, tá com uma dorzinha que está incomodando, e ele não consegue desempenhar, ele acaba derrotado por um tenista de ranking inferior dele num torneio qualquer. E assim a gente pode citar o cara da natação. Pô, olha, é o melhor do mundo, ele tem os melhores tempos. Mas naquele dia específico, ele não conseguiu nadar nos melhores tempos dele, no atletismo. E assim, o futebol também tem alguma similaridade. Por quê? Se você entrar em campo e não desempenhar, você vai perder. Você não vai quem quer que seja. O Floresta, o Atlético, o Mirassol, o Volta Redonda, o Figueirense ainda não desempenhou o melhor futebol dele dentro dessa Série C. Aquele futebol que a gente viu contra o Cuiabá, aquele futebol que a gente viu contra o Avaí, no Campeonato Catarinense. Nem contra o Altos? Nem contra o Altos. Contra o Altos, o Figueirense teve alguma dificuldade até deslanchar. Então, o Figueirense tem que passar a querer desempenhar o seu melhor a cada rodada. O Figueirense tem uma semana de preparação para todos os jogos. Gente, tem que ser o máximo possível o planejamento daquele jogo e o desempenho naquele jogo. Não tem desculpa, não tem a viagem da semana ou o desgaste do campeonato paralelo, não tem. É a semana de preparação, foco naquele jogo, é aquela decisão. Se o Figueirense não encarar assim, vai passar o campeonato e não vai realizar. Então, o Atlético Ceará não fez nenhum ponto. Esqueça essa história. Entre em campo para desempenhar o máximo possível. Se for para atropelar o Atlético Ceará, entre em campo para atropelar o Atlético Ceará. O Figueirense está devendo para ele mesmo nesse campeonato. Pô, exato, falou tudo, cara, que eu pensei em relação a isso. Chico, a analogia que eu faço é aquela bola, sabe aquela bola tão fácil pro goleiro que ele já tá pensando na reposição e aí ele toma o frango? É mais ou menos isso, né? O Figueirense tem que jogar o jogo como se fosse o mais difícil. Já falei essa frase aqui, né, do meu querido Ferretti. Assim, a primeira coisa que o Figueirense tem que saber é que pode perder o jogo. Se ele for atento, focado, a preparação é muito importante. E o Figueirense tem uma semana de preparação para todos os jogos, teve pelo menos até agora, e vai ter para esse próximo jogo. Tem que chegar se impondo. Olha, o Bilardo, né, o técnico argentino, ele falava assim: não tem que dar. O jogador adversário vem beber água do nosso massagista. Não. Há que pisá-lo.
Quando tá no chão. Claro, é uma... A não ser que seja aquela água da Copa de 90. A água Aquela... batizada. Mas não tem que dar refresco. O Figueirense, até porque não está em condições. O Figueirense precisa da vitória. E precisa chegar e se impor. Eu acho que o Figueirense chega de olha, quem joga, coloca todo mundo, os melhores para jogar. Joga com intensidade, que o Figueirense já mostrou que pode jogar com jogos contra o Cuiabá, jogos contra o Avaí, e tem que buscar o seu espaço. O espaço do Figueirense, e hoje o Rodrigo falou muito bem no debate diário, não é Série C, gente. Ele não pode ficar mais um ano na Série C. Então tem que fazer a cada jogo uma decisão, a cada jogo uma questão. Mostrar o incômodo de estar nessa situação, né? Exatamente, assim, não aceitar, e buscar. Né? Hoje, se o Figueirense não vence esse jogo, começam as dúvidas, começam as críticas, começa a pressão. E aí o Figueirense vai ficar em 12º, 13º, gente. E aí depois começa, para recuperar, já fica mais difícil. Então eu acho, tem que ir com tudo, se impor e trazer essa vitória como seja. Até porque é um campeonato mais curto, né? A Série C não tem tanto tempo assim de recuperação, mas o Figueirense tem tudo para conquistar uma vitória lá na longínqua Horizonte, né? A 40 quilômetros do Ceará, no mesmo palco onde ele jogou a partida retrasada contra o Floresta, é isso? Próximo tema, por favor, quem é agora? Rodrigo Faraco. Agora tá valendo, seu entende? Agora... Sabia que eu ia tirar esse tema. Ultimato. Jesus dá prazo para o Flamengo até o dia 20. Pode isso, Arnaldo? E aí, Rodrigo, pode isso, cara? Pô, não mal, né? Isso, né? Pô, o Jorge Jesus pisou na bola, né? Literalmente ele pisou na bola porque um cara com o tamanho que ele adquiriu, na história que ele construiu no Flamengo, ele não pode ser tão antiético assim como ele foi com o Paulo Souza. E a palavra é essa, falta de ética, porque o Paulo Souza está empregado, segue realizando seu trabalho, o Flamengo não acenou nenhuma oportunidade, a vontade ou desejo de trocar de técnico. Então, pisou na bola. Acho que ele deu passos atrás da possível volta dele para o Flamengo, né? Vai demorar mais ainda agora por causa dessa declaração, porque tá aí, a repercussão é muito negativa para ele. Ele poderia dizer que ele gostaria de voltar em algum tempo, que ele ama o Flamengo, ou que ele gosta do Flamengo, sei lá, ele poderia dizer alguma coisa nesse sentido. Agora, dizer quero voltar e eles têm que decidir até o dia 20, porque não depende só de mim, isso não cabe nesse momento. Vou cuidar da minha vida, não cabe nesse momento, não cabe. Porque soa como uma ameaçazinha, assim, se quiser, tô por aqui, e tá mas falando não demora, alguém então. que, gostaria muito que o Jorge Jesus voltasse pro Flamengo, mas como é que ele me larga uma dessa? Não, e com o colega, principalmente, né, Jéssica? Imagina se não fosse conterrâneo dele, isso. Não, eu acho que assim, com o Flamengo, né, ele se coloca numa posição que ele é maior que o Flamengo, o salvador da pátria, o cara que vai chegar e vai fazer o Flamengo ser campeão, como num passe de mágicas. Primeiro que o ano dele, em que ele foi campeão com o Flamengo, é um daqueles anos que não se repetem, ou que é muito difícil se repetir, ou que precisa ter todo um outro contexto para se repetir. Agora, com um grupo de jogadores que é bem semelhante àquele, ele voltar e repetir a história é muito complicado. E acho que, claro que o torcedor, ele enxerga ele como um mito, mas ele não pode aceitar essa posição. Tem que ter um respeito. Olha o tamanho do Flamengo. Ele não é maior que o Flamengo, né? E ele se coloca numa posição, até dia 20, ó, quem quiser, manda o currículo aqui das empresas que quiserem contratar para eu analisar aqui um pouquinho. É absurdo, assim, eu acho que sem cabimento. Se o torcedor flamenguista deixasse um pouco a paixão de lado, ia conseguir ver como ele tá se portando de uma maneira mais do que ídolo, né? Se achando maior do que o clube. E sem esquecermos nós que ele foi embora. Sim. Ele largou o Tem Flamengo isso também, tem isso. Você compartilha desse desejo da volta Não, volta o do Jorge Rodrigo Jesus? é mais jesuísta do que... mais cristão que tu. É mais cristão do que eu. Jesuíta do que eu, cara. Eu vou te falar agora. Pô, eu gostaria que meu time repetisse aquele 2019 mágico. Né? Tu queria o desempenho, não o Jorge Jesus, mas eu não necessariamente. sou vivo do Jesus, não, cara. E acho... eu até gostaria que o Jesus um dia voltasse, porque as pessoas vão ver, olha, que aquilo lá não vai existir mais.
São 3 é um Como é que time. sabe? Não, pode até ser melhor, Rodrigo. Pode até ser melhor. Como é que se sabe? Não sei, mas eu estou dizendo, é muito difícil repetir 3 anos, 4 anos depois. Ali o foco não é o mesmo, os jogadores são mais velhos. Mas as pode ser condições. com outro grupo. Pode ser com outro grupo, mas eu vou dizer, a gente fala isso, qual é o normal da carreira do Jesus? É esse? É montar times como ele montou no Flamengo? Qual é a carreira do Jesus internacionalmente? Onde é que ele arrebentou? Ele arrebentou no Flamengo. O melhor momento da carreira do Jesus dele, né? foi no Flamengo. O Jesus é um mau treinador? Não, eu acho Jesus um bom treinador. E acho que ele pode querer voltar para o Flamengo? Claro, mas ele deveria dizer assim, olha, eu tenho certeza que um dia eu vou voltar para o Flamengo. Não sei quando, agora, porque principalmente agora tem um profissional, ele pode não gostar do Paulo Souza, pode ser ucraniano, russo, português ou brasileiro. Foi absolutamente antiético a palavra dele. Né? Olha, eu tenho até dia 20, olha, rápido aí, porque o Jesusinho tem que cuidar da sua vida. Que isso, rapaz? Eu achei péssimo. Ele acha que um dia ele vai voltar para o Flamengo. E uma coisa, o Flamengo tem que acabar com essa questão de ter gente dentro do clube, o Rodrigo sabe disso, de gente que quer a volta de Jesus e que fica minando. O Domenech, não deram tempo para o Domenech por causa disso. Sim. O outro, o Rogério Ceni, fez um bom trabalho, também já tiraram. Renato Gaúcho, não sei o quê. O Abel, porque não sei. Então, quer dizer, cara, eu como flamenguista, eu fico cansado com essa questão do Jesus, cara. Sabe? Que um dia ele vai voltar, tomara, vou torcer, ok. Tomara que faça um trabalho tão bom como 19. Mas, sinceramente, eu não acredito nessa coisa assim, cara. E foi o que a Jéssica falou, cara. O que ele faz é melhor pra todo mundo, menos pro Flamengo, cara. Porque é uma coisa que só eleva o ego dele, ele causa um tumulto no clube. Esse tipo de especulação nunca é ruim, nunca é boa pra quem tá lá dentro no dia a dia do trabalho, Paulo Souza, o elenco. E olha o tamanho do Flamengo, né? Isso, cara. Vamos Flamengo, vamos contratar aqui. Cara, dá uma segurada, né? Menos, né, cara? Até porque é isso que o você falou, cara. O parou. currículo dele não deixa ele ter essa marra, cara. Exato. O Zico parou e o Flamengo continuou. Exato. E o Zico é maior que todos, menos que o Flamengo, óbvio, né? Exatamente. Jesus, menos. O Jesus, o Jorge, tá? Por favor. O outro, que o senhor quiser aí, tá? Tu agora. Tamo junto. Eu tô muito grato, tá? Valeu, não vamos mudar nada. Mas ele te deu uma boa notícia, né? Oi? Ele te deu uma boa notícia. Quem? O Jorge Jesus. Por quê? eu achei Ele que era disse que de Jesus todos os portugueses, o melhor é o Vitor Pereira. Então, mas não sei se acredita nele, né? Esse que é o problema. Não acredita em Jesus? Pois então. Hashtag fora Vitor Pereira já? Não, calma. Virada mágica. Rodrigo com Y faz 2 nos últimos minutos e Real elimina o City de Guardiola na prorrogação. Que jogo foi esse? Antes de vocês responderem, só uma coisa. A gente, quando é pra falar de bad vibe aqui, a gente fala, é o caso isolado da semana e tal. Esse é o caso isolado de jogo espetacular do mês. Mais uma vez, né, cara? Quantos jogos espetaculares nós tivemos, cara? Ainda bem. 4 ressurreições do Real Madrid. O segundo jogo contra o Paris Saint-Germain, o segundo jogo contra o Chelsea, o primeiro jogo contra o City e o segundo jogo contra o City. Então são 4 ressurreições dentro de uma mesma competição que o Paris Saint-Germain, que o Real Madrid conseguiu realizar. Então foi fantástico, né? E para a seleção brasileira, pensando numa Copa do Mundo, mais fantástico ainda, porque a seleção está ganhando jogadores decisivos, jogadores protagonistas dentro desse cenário maior, né? Que é o cenário da Champions League. A gente vê um Rodrigo brilhar desse jeito, com 21 anos. A temporada do Vinícius Júnior também é grandiosa e a Champions League que ele fez também. Então isso é excelente, assim, eu acho. E o Real é gigantesco, né? O Rodrigo falou uma frase que quando o City fez o gol, ele olhou para o escudo e pensou, a gente é capaz de virar. Sabe, os jogadores acreditam nisso aí, acreditam nessa atmosfera, essa força do símbolo do Real Madrid, da história do Real Madrid de 13 vezes disparado mais campeão da Liga, né, da Champions League. E isso se repetiu mais uma vez. Não sei se vai ser campeão, mas chega muito forte para a final, como sempre. Ô Jéssica, e tem uma situação ali que quando o Real faz o primeiro gol com o Rodrigo, o time sai naquela de pegar a bola e tal e voltar, mas assim, aquela expressão séria ainda. E aí o estádio olha e sobe a plaquinha, né, dos 6 minutos. Mas, 6 minutos é uma eternidade, né, naquele contexto, pra essa camisa, né? Que coisa impressionante, né, cara?
Até o Chico Lins já sabia que ia acontecer a virada. E olha que o Chico Lins... Pô, foi o Chico que zicou, cara. O Chico sabia que A gente essa tava virada ia vendo, acontecer. falar que tinha saído. A gente tava vendo todo mundo na redação. Eu falei um palavrão, né? Mas ó, agora acabou. Agora acabou. E de fato foi. E é muito interessante ver isso. Porque o time do Real, nas outras viradas também, que aconteceu na Champions, ele se comporta com muita naturalidade. Tipo, tá batendo 45 do segundo tempo, a gente tá sendo eliminado, mas não, calma que tem tempo, sabe? Ele se comporta assim. Ontem, comentei no debate também, tinha um momento que tava 1-1 o jogo. Ao invés, o que a gente imagina? Que o Real vai pra cima pra tentar, meu Deus, né, roubar. Não, até baixou as linhas pra deixar o City vir um pouco mais pra cima. E, pô, tinha 4 minutos de jogo, sabe? Muita frieza, né, cara? Muita frieza, ou muita consciência da sua história e da sua camisa, né? E acho que é exatamente isso que aconteceu ontem. Muito legal ver isso acontecer, embora eu seja muito fã do Guardiola, mas eu acho que mostrou, além de um confronto de ideias dos treinadores, de personalidade dos jogadores em campo, né? Foi legal ver isso, mesmo o Vinícius Júnior não fazendo um excelente jogo, mas entra um Rodrigo do banco, um guri, e vai lá e vira a partida, sabe? Coisa absurda. Como se ele fosse, sei lá... O dono do time. O dono do time. É incrível, então acho que foi espetacular. Não vejo a hora de assistir a final agora. Ô, Chico, além... O Real, tudo isso que o Fará, que a Jéssica disse... Ô, César, deixa eu lembrar uma historinha rápida aqui antes do Chico. Lembre. Quando o Luxemburgo dirigiu o Real, ele teve um jogo interrompido que ficou por 6 minutos para ser finalizado. E ele treinou durante a preparação para esses 6 minutos para o Real virar o jogo em 6 minutos. E realizaram na época, conseguiram realizar. Voltaram para jogar 6 minutos e o Real virou em 6 minutos a partida. Então, os 6 minutos do acréscimo de ontem eram eternos mesmo para o Real Madrid. Eu vou falar o seguinte, cara. Vocês sabem que eu torço contra o Real Madrid. Não tem adiantado muito, mas é o maior time do mundo, né? É o maior clube do mundo. É a maior camisa mais pesada. Também por isso o Real Madrid ganha. Maior da Espanha, né, Jéssica? Eu vou falar. Da Espanha, com certeza. Temos um país, Catalunha, e outro país, Espanha. Poxa. Não, brincadeira. O Real Madrid é o maior clube do mundo, gente. Eu trabalho muito contra o meu clubismo. Eu sou um crítico danado do clubismo, em maneira geral. E eu estou trabalhando o clubismo que existe. Cara em vermelho. Eu estou trabalhando o clubismo que existe dentro de mim, porque eu sou também. De vez em quando a gente, né, é uma coisa enraizada, né? É uma questão cultural. Né? Mas o Real Madrid, a mística do Bernabéu e Champions League com o Real Madrid é uma coisa impressionante. É impressionante. Né? A gente brinca, né? 90 minutos é muito tempo dentro do Bernabéu. E ontem alguém falou pra mim na redação, 43, agora acabou, né? Eu falei, não, calma. Não, tu falou assim, ó, tá dentro da margem Real Madrid. Eu ainda falei assim, agora começa a zona Real Madrid. Eu falei exatamente isso. O Chico, ele conhece demais o Real Madrid, né? Sofreu muito tempo com o Real Madrid. Amor e ódio, aquela coisa. Eu sofro desde Secou demais. 1991, que eu comecei a torcer pro Barcelona, eu morava lá cara, Real Madrid sempre teve um time. Agora eu vou te falar o seguinte, ontem o Ancelotti também arrebentou, porque quando ele botou o Camavinga, né, no meio de campo, ele tirou o Kroos, ele tirou o Casemiro e tirou o Modric, acho que foram os 3, ele colocou no meio, deixou o Valverde, botou o Camavinga e botou o Asensio, e colocou Rodrigo. E foi o Asensio que deu aquela casquinha O Asensio que deu a casquinha porque o Rodrigo entrou de cabeça, cara. Então, o Ancelotti também, eu vou te falar, o próximo livro que eu vou ler é o do Ancelotti, que eu não li. Tá? Ele foi campeão final de semana, ele completou o hat-trick, 3, né? Quanto que é 5? Tríplice coroa? Não, 5. Ele foi campeão na França, se não me engano, na Itália, na Inglaterra. Ele foi campeão em 5 lugares. França. Alemanha com o Bayern. Isso, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e Espanha. O cara foi 5 vezes campeão, cara. Viu, Jorge Jesus? Pois essa marra, é mais ou menos assim. Tenho certeza que o Ancelotti não falaria pro Zidane, olha, como é o Lourenço Sanches? O Lourenço Sanches foi o antigo Florentino, eu quero até dia 20, porque se não mandar o Zidane embora, eu vou pro Fenerbahçe. Fenerbahçe. Pelo amor de Deus. Agora é legal, o César, pra gente poder finalizar o assunto, mas só essa última observação, que... Aproveita que o Rafa tá calmo. O Rafa é verdade. Eu tenho uma outra pergunta pra ti. Então tá. Não, eu vou só finalizar essa. Eu acho que foi legal ver que ainda tem espaço pro fator humano no futebol, né? Porque a gente tem um Manchester City que é milionário, investiu um monte, né? O Real Madrid igualmente. Mas no final ainda vale aquela questão a mais, né, do jogador conseguir
contando com a sua personalidade, virar o jogo, né? O Benzema não estava legal na partida, nem o Vinícius Júnior, e aí o Rodrigo sai dele, né? Essa projeção de virar. E olha os jogadores que o City tinha à disposição. Né? O camisa 10, que é o Grealish. Eu sempre confundo com Greenish. Mas Greenish é um tópico que divide a terra. Agora o Grealish, Um meridiano. pô, ele teve 2 chances dentro da área, né? Pra fazer o gol, ele foi a maior contratação do O City. dobro Quem do é o Thiara, Rodrigo e não? o dobro do Vinícius Júnior. Pois é, É olha o Tiara? só. É, O de Tiarinha, com os cabelinhos assim meio loirinhos. Mas ele é bom jogador, tá? Foi Só que do- não foi- vale o que ele- Ele pagaram jogou nele. muito no No Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa era o dono do time. Mas tem o City dificuldade. ainda não conseguiu ser Agora, esse e cara. nessa E tu questão não aí, perde 2 gols dentro da área numa semifinal de questão do Champions, Real né? Madrid, aí o Real Madrid, que tem um timaço, tem um meio de campo mais envelhecido, mas ele contratou nos últimos anos jovens como o Vinícius, como o Rodrigo, como esse Camavinga. Eu acho assim que o futebol espanhol pode voltar a dominar. O Real Madrid está dominando, mas até o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona tem um time que jovem, com perspectiva de futuro, e o Real Madrid com esses meninos também tem. E o Militão é jovem. Ô, César, deixa eu dar uma machucada no Chico. Vai lá, machuca. Hoje de manhã a discussão assim era se tinha sido a maior amarelada dos últimos tempos no futebol internacional. Aí vai lembrar do Messi. Não, eu nem ia falar do Messi, ia falar do só os Barcelona. fatos, né? Ia falar do Barcelona, porque assim, eu não achei amarelada, eu achei assim, quando você tem grandes jogadores e você dá algum espaço para esse grande jogador, ele vai decidir. E a gente teve um jogo igual, aliás, 2 jogos muito bons. Esse segundo jogo, muito igual entre os 2 times. Primeiro jogo o City jogou melhor. O City poderia ter levado a vaga, teve chance para isso, não aproveitou. Com a qualidade que o Real Madrid tem, ele acabou aproveitando. Agora, a amarelada para mim é quando o Barcelona meteu 3-0 no Liverpool em casa e depois não jogou nada no jogo da volta e tomou 4-0. Sim, Isso é uma amarelada. Concordo contigo. Viu? Só pra Você finalizar. te machucar não deu certo, né? Não, machuquei porque ele lembrou, teve que lembrar da derrota. Lembrei daquele escanteio do treino Alexander-Arnold, que bateu o Urigui, né? Urigui? Isso. Não, esse Muriquita mesmo. não vai. Não, Muriquita não vai. Não, o Arnaldo. O Arnaldo. Muriqui? Ô, Jéssica, só faltou a gente falar do Guardiola, cara. Tu acha que o Guardiola, Mas esse lindo. esse lindo, além daquela gola rolê maravilhosa, que poucos podem usar, né? Poucos Não, podem. elegância. Poucos podem. Eu acho que nem ele, mas tudo Não, bem, ele ainda pode. mantém a Regata. elegância. Ele de regata não é. Regata não, né? Pelo amor de Deus. Vocês acham que além do Real, Não, nunca vi. Não dá. além do Real, o Guardiola do Tu de City regata perdeu essa vaga mais uma vez porque ele foi menos Guardiola do que ele costuma ser, se contentou muito antes Quem? com o resultado, mexeu mal na Se o equipe. Guardiola foi menos Guardiola, por isso ele deixou... Não, eu acho que não. Eu acho que a equipe fez exatamente o jogo que ele tinha proposto, mas... E criou chances. O que é o futebol do Guardiola? É troca de passes rápidas pra gerar chances de gol. E as chances foram geradas, mas elas foram desperdiçadas. Claro que não vai gerar. Então, mas ele não achou que o jogo acabou cedo demais? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que foi talvez uma postura dos jogadores. Porque é claro, né? A gente critica, né, o torcedor. a E ele imprensa. tirou o Gabriel Jesus, que era o 9, pra colocar o 10, que seria o jogador... Ele melhorou o meio-campo, tirou um jogador lá da frente pra povoar mais o meio-campo. Ele não fez nada de O Gundogan não entrou no lugar não retrancou. do De Bruyne. Foi, né? Quem é que começou a jogada do gol do City? Foi o Gundogan. Que achou Então, o passe Depois por das mexidas que dele, achou fez o o passe. O gol. City melhorou. Que achou Sim. mas você sabe quem tá hoje na crônica espanhola? Que ele mexeu mal, né? Que ele mexeu mal É. e trouxe. Não, e Mas ele você acha e que outra é jogo coisa, pra o tirar Gundogan o... O City poderia ter matado o jogo ali. Mas você acha que é jogo pra tirar o De Bruyne? Eu não tiro, cara. Sim, e o Gundogan achou o passe no Bernardo Não, mas o Silva por Gundogan dentro. entrou muito bem, tanto que a gente comentou ontem que ele tava muito bem no jogo. Entrou E o passe. Gabriel Jesus que ele tirou não tava bem na E partida. vou te falar, foi o Bernardo Silva, deu passe pro Gabriel Jesus. Ele não deu passe pro Marrez. Só Sim, que- ele errou o passe, né? Não, houve uma confusão, aí o Marrez tava fechando e aí bateu. Não pegou. Pô, esse assunto é tão bom, cara. Eu sei, Agora, vai. pra mim o Guardiola ele é livre de qualquer crítica. Capaz, tô brincando, mas Bola ele é rolê espetacular. e camisa regata. Ele é Mas não ao mesmo Se tempo. ele for de Imagina a camisa bola regata- rolê. Não, ele devia estar com uma regata por Se baixo. ele tiver de sunga branca na praia mole. Na galeta. Não, na galeta daí. Porque tu conhece alguém que usa sunga branca na praia mole em Não, eu acho que 2022? ninguém deve ter coragem de fazer Não, isso, né? né? Não, faria hoje Ninguém faria No isso. inverno, hein? Saideira. Ó, o Rafa. Tu também, Rafa. Até tu, Bruto.
Fica a dica, né? Vamos evitar a sunga branca, né? 2022, dá uma segurada. É uma dica agora. Com a rainha preta, 3 rainhas da Mas Adidas. tem forro, né? Não é aquela, não fica transparente. Né? Não. Não é aquela do Gabeira, né? Aquela Não, pô, aquela de crochê. Vai. A sunga do Gabeira. Ai, meu Deus. Tá. Big Phil. Felipão fecha com o Atlético Paranaense. Será que o técnico do Penta ainda pode entregar bons trabalhos? E aí, quem quer falar sobre? Cara, no Brasil pode, né? No Brasil tá liberado, tá permitido. O Brasil ainda tem muito a evoluir nessa questão de projeto, de conceito de futebol, né? A gente tem algumas equipes que já entenderam e por isso estão amplamente, estão muito à frente, assim, com muita distância dos outros clubes. Agora, o restante ainda se nivela, né? Então ele pode ter sucesso, acho que pode. Agora, acho que o Atlético Paranaense contratou ele como o salvador, assim, o cara que vai arrumar o futebol do Atlético Paranaense. Eu acho que não é muito por aí. Acho que é um treinador que tem os seus conceitos ainda presos no passado, que ainda talvez já perdeu, ou talvez não está tão alinhado com o mercado brasileiro, nomes de jovens, enfim. Então depende qual é o planejamento do Atlético Paranaense. Eu acho que depois de dar tanta esperança, assim, num profissional quanto o Felipão, e eu sou fã do Felipão, acho que ele é um grande cara, mas acho que não é uma escolha tão acertada pro momento do futebol brasileiro. Me surpreendeu demais, assim, eu que não tô sempre em cima do lance, igual o senhor, eu sou Faraco, porque pra mim o Filipão é justamente isso, é um cara que tá preso a conceitos que o Atlético Paranaense diz ir num sentido contrário de modernização do futebol, uma arena super moderna e tal, um conceito de futebol empresa, e aí você traz um Filipão que é um cara completamente ligado nos 90, 2000, ou tô muito enganado? 2014? Isso, 2014. Mas a questão, eu acho que não é tipo, nem em 2014 essa. ele parecia ultrapassado, né? Então, pô... A questão é a seguinte, ele vai treinar ou vai colocar o Paulo Turra pra treinar, que nem ele fez nos últimos times, no Palmeiras e no Grêmio? Porque ele já se colocava numa condição de ser mais um gerentão do vestiário, da situação, né? E o que todo mundo quer quando contrata o Filipão é a energia dele comandando o time. Na beira do campo. Que eu acho que ainda poderia ser competitivo de uma forma não sofisticada, né? Como a gente possa desejar de um treinador e tal, mas com aquela história do meu time pelo menos vai competir. O Filipão sempre teve isso, né? Sendo mais elaborado ou menos elaborado, com o conceito de 90 ou conceito de 2000. E eu acho que isso se perdeu também. E quando isso se perde o Filipão. Se perde a essência do Filipão. Então, eu sinceramente, não acredito nesse trabalho. Não vi o trabalho do Filipão como um bom trabalho nos últimos times, nos últimos clubes. E não acredito que possa voltar a ter aquele rendimento que um dia já teve. E muito menos se ele colocar um auxiliar para ser o cara do campo, né? Como ele tem feito com o Paulo Turra nos últimos anos. Chico, a gente fala muito que o brasileiro não tem a cultura de respeitar os seus ídolos, os seus grandes. E o Filipão é um dos grandes. Ele tá na história do futebol mundial brasileiro para sempre, por conta do Penta e tudo mais, nosso último título, inclusive. Você acha que passa por aí também, tentando só fazer um contraponto, ou de fato não condiz com a realidade do Atlético Paranaense ou de qualquer clube contemporâneo trazer uma pessoa tão ligada a glórias do passado? Sim, primeiro, eu tenho o maior respeito pela história do Filipão. Eu acho que todo brasileiro tem. Né? Não só pelo Penta. Ele ganhou títulos por onde passou e tal. Mas acho que a gente tem que saber o momento de parar, o momento de dar espaço para outros profissionais, o momento de trocar, como o Abel outro dia, o Abel técnico do Fluminense falou, eu acho que campo não quero mais dentro do frio. Mas também demorou para decidir. Demorou! Não, mas eu estou dizendo que o Abel demorou, Corneta. O Filipão, esses caras estão absolutamente resolvidos financeiramente, poderia ser, não, estou cheio de boleto para pagar, preciso Não é o caso. Não é o caso do Filipão, não é o caso do Abel. Né? Então, e o Filipão tem uma coisa, o Filipão, quando ele estava mais ou menos atualizado, ele tinha o Murtosa de auxiliar. E o Murtosa nunca foi um cara bom de trabalho de campo. Teve um momento que o Filipão se desatualizou, não acompanhou a batida, né, da evolução. Que dupla, e ele trouxe o Paulo Turra, achando que o Paulo Turra estava atualizado, cara. Eu trabalhei com o Paulo Turra, tá? Eu aqui no Havaí. Foram poucos dias, mas eu trabalhei com ele. Então, quer dizer, ele terceiriza hoje, ele tem uma grife,
Uma empresa que é o Filipão, só que ele terceiriza o trabalho pro Paulo Turra, cara. E ele vai estar lá na beira do campo. Eu acho que e dizer que o Atlético é modelo, né? E em Atlético Paranaense, em alguns motivos, em algumas questões, mas um clube que não é democrático. O clube, lá, o que o Petralha pensa, acorda com meio de mau humor, ele faz. Sim. Tanto que ele mandou 2 técnicos embora com 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. Às vezes dá certo, porque o Atlético foi campeão da Sul-Americana, chegou na Libertadores, chega em Campeonato Brasileiro na frente, mas às vezes dá errado. Eu não contrataria o Filipão hoje. Nem como gestor, como diretor, como coordenador. Eu acho que foi-se o tempo do Filipão. E as pessoas têm que entender que as etapas terminam. Então eu acho que isso aí pode ir contra, inclusive, a história belíssima que o Filipão tem no futebol. Eu não contrataria o Filipão para ser gerente, muito menos treinador. Eu acho que essa coisa que você diz de saber a hora de parar vale não pela questão da idade, mas quando o cara ele desiste de evoluir. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver. Até porque se ele fosse um cara super atualizado, com a experiência que ele tem de vestiário, de grandes conquistas, seria o melhor profissional possível, né? Tem um técnico na NBA, vocês vão lembrar, eu não conheço muito da NBA, mas tem um técnico que é o San Antonio Spurs, que é o Greg Popovich. Esse cara pode ter 200 anos, mas é um cara que trabalha com o time e está sempre atualizado, e é um cara que que assim, a gente admite, por exemplo, profissional, quando ele já tem um lastro, já tem uma carreira, um caminho, títulos, ele já não tem mais a mesma energia ou a mesma disposição para desenvolver, ou a mesma paciência para desenvolver aquele trabalho que lá atrás ele desenvolvia. Até para essa questão dos boletos, porque o boleto ele estimula também. Eu já ouvi de treinador dizer assim, eu não tenho mais paciência para perna de pau. E eu vou ter que treinar perna de pau. E é isso, entendeu? O Filipão treinou como tu fala, a nata. A nata, o puro creme do futebol. E aí ele tá tendo que lidar ainda com alguns pernas de pau que aparecem na frente dele e talvez não tenha mais a paciência, a energia para isso. Então o que o Filipão poderia fazer, vou pensar aqui, estou na posição do Filipão. O Filipão é uma grife, como disse o Chico. O Filipão deveria buscar, nesse mercado aí dos jovens treinadores, o melhor para trabalhar com ele, para que ele pudesse ser um coordenador técnico, um conselheiro, e mantivesse essa grife em alta com os melhores. Sim. E aí ele trabalha com o Paulo Turra, que não é referência. Por quê? Porque o Paulo Turra foi jogador dele. E aquele estilo. Era da família Filipão. Viu, Faraco? Mas você acha que um cara teimoso que nem o Filipão, que deixou o Romário no Brasil, com o país inteiro pedindo o cara, você acha que ele vai escutar um guri de 25 anos e falar, viu, você tem que ver a planilha aqui e tal? Mas é saber trabalhar com esses profissionais. É saber trabalhar, né? Saber... o comando também tem isso, essa reciprocidade. Você tem que saber ouvir e tem que saber colocar suas ideias. Então, para um cara do tamanho dele, acho que não é difícil, né? É isso. É isso? Então era isso? É isso, ó, o Rafa tá dizendo é isso. Ó, vou encerrar porque o Rafa, que torce pro Coxa, tá preocupadíssimo com a chegada do Filipão, né? Já deu aquela tremida na base, enfim, as coisas podem mudar lá no Paraná. Wagninho não tá mais, né? Aleph Manga, Cajá Manga, como é que é o nome? Igor Paixão, Robinho, Léo Gamalho. Como é o nosso esporte? Renato Cajá? Não, tô brincando. Regis. Inclusive, a gente vai ver a super máquina do Coxa aqui em loco contra o Avaí na próxima. A gente tá brincando porque o Rafa é Coxa doente, né? Muralha, ele é fã do Muralha. Fã do Muralha, grande goleiro, enfim. Enfim, Giro Total de hoje fica por aqui. Lembramos mais uma vez para você deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no canal da CBN Floripa e deixar sugestões, comentários, cornetas para os nossos comentaristas aqui pra gente usar nos próximos programas. Ó, recadinho importante, segunda que vem, que seria o dia oficial do Giro Total, a gente tem rodada do Brasileirão aqui em Florianópolis, Avaí e Coritiba às 8 da noite na Ressacada. Então não tem programa, mas na terça-feira a gente volta com o episódio novinho do Giro Total, beleza? Tamo junto, segue o líder e segue o jogo!